Olha, vou dizer um negócio pra vocês. Dava até pra ganhar do Botafogo. Bom, rapaziada, dois tempos completamente distintos, claro, porque pensando no derby da quarta-feira, embora o Palmeiras não tenha preservado diante do Grêmio, outros jogadores também, outros times não estão preservando, mesmo tendo compromissos no meio da semana, mas o Corinthians, dependendo, das circunstâncias, de atletas lá um pouco mais desgastados, o Dorival preferiu preservar. O Corinthians foi completamente envolvido pelo Botafogo. E o gol que o Corinthians sofre, que o Botafogo faz, é um gol de triangulação pelo lado direito, né? O Botafogo estava fazendo um 2 dentro da área do Corinthians, estava fazendo o tempo inteiro. Estava envolvendo os jogadores do Corinthians o tempo inteiro, dentro da área. O gol acontece com o cruzamento, o Natan ganha de cabeça, o Léo Maná não sabe nem para onde a bola tá indo, e aí entre o Choca e o Kaká, se eu não me engano, o Arthur Cabral chega para fazer o gol de cabeça, o Hugo também dá uma vacilada, mas ali era questão de tempo, gente. O gol até demorou para sair. O término do primeiro tempo foi a melhor coisa que poderia acontecer pro Corinthians, porque o Botafogo fez um e poderia ter feito mais. O Dorival ele foi ousado nas trocas, é preciso dizer isso, mas mais do que isso. Provavelmente o intervalo foi de muita cobrança, o posicionamento melhorou, né? Até porque você coloca mais qualidade, e aí o Corinthians começou a marcar alto a saída de bola do Botafogo. O Yuri é um jogador que jogou um pouco mais pela direita, ele não jogou de 9. O Memphis foi esse cara mais centralizado, o falso 9, né? Atacando o espaço, mas vindo buscar o jogo. E o Thales ficou pela esquerda, depois o Matheus Bidu entrou por ali. Aí o Corinthians fez uma blitz, né? E aí o Corinthians começou a construir, começou a ter mais a bola no pé, começou a bola chegar mais no Memphis, mais no Yuri, eles começaram a trocar passes, e aí o Ranieri consegue descolar um passe no espaço, e o Botafogo cede espaços, no ponto futuro do jeito que ele gosta. E aí é a falta do ritmo de jogo, né? O Yuri recebe na frente do goleiro, cara, a bola tá no pé direito dele, é só chutar cruzado, ele opta por enquadrar o corpo e chutar de perna esquerda. A gente até brinca que o Yuri acha que é canhoto, né? Porque ele chuta muito bem com a esquerda. Só que ele tentou colocar e ele tirou muito, ele perdeu uma boa oportunidade ali. Mas a gente coloca na conta de um jogador que tá voltando, que é muito importante. Mas ele foi muito importante no jogo desde que ele entra. Porque aí o Corinthians foi outro no segundo tempo completamente diferente. O Botafogo ficou encurralado, chegou em algumas raras oportunidades. O Corinthians mandou no jogo e digo mais, poderia até ter vencido. O Corinthians criou para poder ter vencido. E aí até que num cruzamento, né, a bola sobra pro Matheus Bidu, ele meio que finaliza mal, o Ranieri ajeita e o Memphis enche o pé e chuta tudo que vê pela frente para fazer o gol de empate, mas esse era um gol que também estava amadurecendo. Se o gol do Botafogo no primeiro tempo, ele foi sendo construído, que a gente via ele acontecer, o gol do Corinthians também dessa maneira. Então assim, o Corinthians mostra que quando coloca o seu time titular, e ainda mais com as peças fundamentais para esse time, hoje o Garro nem jogou, mas no derby a gente espera, na quarta-feira, que os 13 estejam em campo, isso fez toda a diferença para o Corinthians na postura, na energia. E aí quando a qualidade aumenta, quando você tem os seus principais jogadores, é muito melhor.